Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com fios de parágrafo, em inglês Paragraph Rules, outro recurso de formatação muito útil para, por exemplo, dar um destaque num título ou separar uma parte do texto. Eu estou trabalhando novamente no documento Artigo Estudo e eu vou selecionar essa caixa, pressionar comando ou Ctrl 1 para visualizar em 100%. Deixa eu rolar um pouco a página. E agora eu vou dar um clique duplo para colocar o cursor nesse primeiro parágrafo. E como a gente viu no vídeo anterior, para estender o parágrafo, a gente pode aqui em cima, nos controles de formatação, escolher Span 3. Muito bem, agora eu quero colocar um fio, uma linha aqui em cima. E a gente até poderia usar a ferramenta de linha, a Line Tool, mas é muito melhor usar o recurso fios de parágrafo. Então, com o cursor dentro do parágrafo, eu vou aqui em cima à direita do painel de controle, abrir o menu do painel, eu vou escolher o comando Paragraph Rules. Abre a caixa de diálogo e logo aqui no topo a gente pode escolher se quer fazer o fio em cima ou embaixo, Rule Above ou Rule Below. Eu vou fazer em cima, Rule Above, e vou ativar Rule On. Agora aqui embaixo eu vou ligar a opção Preview e a gente já pode ver o fio que nesse momento está com um ponto de espessura alinhado na base do texto. Eu vou aumentar a espessura Weight para, por exemplo, 6 pontos. E aqui embaixo eu vou escolher uma cor, vou escolher esse magenta. E à direita eu vou diminuir a porcentagem do tom tint para 60%. E a gente ainda tem outras opções para o estilo da linha, iguais a que eu mostrei no vídeo sobre sublinhado e taxado. Mas o mais importante são os controles de posicionamento aqui embaixo. No controle Offset, a gente pode deslocar para cima ou para baixo. Eu vou aumentar, fazendo com que o fio fique bem em cima do parágrafo. Depois a gente tem controles de recuo, indent, à esquerda ou à direita. E também esse controle de largura Width, que eu já vou mostrar em outro exemplo. Muito bem, eu vou confirmar, ok. Aqui à esquerda no painel de ferramentas eu vou voltar para a seta preta. E vou pressionar a tecla W para visualizar no modo Preview. E eu achei que ficou bem legal. Agora vamos ver outro exemplo. Eu vou pressionar a tecla W novamente para voltar para o modo de visualização normal. Vou navegar para a próxima página, pressionando o Shift Page Down uma vez. Deixa eu rolar um pouquinho. E digamos que eu queira dar um destaque diferente nesse tópico. Então vou dar um clique duplo para colocar o cursor nesse parágrafo. E vou pressionar o atalho Comando Option J no Mac ou Ctrl Alt J no PC, para abrir novamente o comando Page Rules. Vou usar fio em cima, Rule Above. Vou ativar Rule On, vou deixar a espessura com um ponto e vou trocar a cor. Vamos fazer com uma cor diferente, por exemplo, esse laranja. E no controle de Offset, eu vou deslocar para cima com valores positivos. Agora, aqui à esquerda, no controle Width, a gente pode definir a largura do fio em relação à coluna, como nesse momento. O fio vai de um lado ao outro da coluna. Ou então em relação ao texto. E fazendo em relação ao texto significa que se a gente modificar o texto, o fio se ajusta automaticamente à largura do texto, ou à extensão da palavra ou das palavras, sem que a gente precise fazer nada. Maravilha, eu vou voltar para a largura da coluna e agora vamos ver só mais um exemplo interessante. Digamos que eu queira o texto branco em cima de uma faixa de cor. Então, eu vou aumentar a espessura bastante para, por exemplo, 20 pontos. E no controle Offset, eu vou diminuir o valor deslocando para baixo. Valores negativos deslocam para baixo da linha de base. E vou também colocar um recuo à esquerda, Left Indent, também com o valor negativo, para que a faixa fique um pouco para fora da coluna. Pronto, vou confirmar, ok. Vou selecionar os caracteres e aqui à direita no painel Swatches eu vou aplicar um branco, Paper, no texto.
Vou clicar aqui em cima para desselecionar os caracteres e aí está o nosso tópico com destaque. E como essa é uma formatação de parágrafo, se eu escrever qualquer coisa, o texto continua fluindo normalmente e a faixa acompanha sem descasar do parágrafo. Perfeito!